Olá, alunos do 8º ano C. Aqui é a professora Mônica, de Língua Portuguesa, para a nossa aula da semana do dia 24 a 28 de maio. Essa semana nós faremos as páginas 38 a 50. Vamos lá? A nossa página 38 começa aí com a hora da leitura. Um fragmento, o que quer dizer fragmento? Trecho de um romance infanto-juvenil, tá certo? Vocês vão ler esse fragmento aí, ó. Ele vai 2 páginas da história, que vocês vão gostar. E aí vocês vão explorando o texto, que é a interpretação do texto, tá certo? Fez ali, agora a gente vai cair na reflexão sobre o uso da língua, tipos de sujeito, revisão. Talvez para vocês não seja uma revisão, não é mesmo? Ano passado foi conturbado, foi pior do que está sendo este. Então, eu vou explicar direitinho caso vocês não tenham visto, tá bom? Só que a nossa apostila traz... Ah, não, aqui não está depois, está antes mesmo. Então, vamos lá? Vou explicar aqui para vocês os tipos de sujeito e aí vocês vão para o mãos à obra. Nos 7º anos, você aprendeu os tipos de sujeito, ou deveriam ter aprendido, não é? Como Reinaldo descobriu a distinção entre sujeito simples e composto, além disso, pôde aprender também o que vem a ser sujeito desinencial ou oculto, indeterminado. Vamos reler. Então, no texto está falando sobre isso. Caso vocês não tenham entendido, aqui está a explicação. O sujeito de uma oração pode ser determinado ou indeterminado. Então, sujeito determinado, ele pode ser identificado nos seguintes casos. Vamos lá. Quando está explícito na oração, quer dizer explícito, quando ele aparece na oração. É o caso do sujeito simples, o que é constituído por um só núcleo. Núcleo é a palavra principal do sujeito. Então, sujeito simples vai ter sempre só um núcleo. Olha, a chuva sacia a sede da terra. Chuva, sujeito simples, porque só tem essa palavrinha como importante, tá certo? Ah, professora, como é que separa sujeito de predicado? Lembram disso? Para separar o sujeito do predicado, eu pego o verbo e faço a perguntinha quem. Então, a chuva sacia a sede da terra. Quem sacia a sede da terra? Ó, a chuva. Eu vou separar aqui sujeito, predicado. Sujeito simples, tá certo? Porque só tem um núcleo. Aí vem aqui, ó, a classificação do sujeito composto, o que é formado por mais de um núcleo. Vamos, ó, então, o composto tem mais de um. A escola e a família devem apoiar campanhas contra o bullying. Ó, quem devem apoiar campanhas contra o bullying? Separo aqui, ó, a escola e a família. Então, a escola e a família é o meu sujeito. Como são 2 palavras principais, 2 núcleos, sujeito composto. Tá bom? Quando não está explícito na oração, quer dizer, ele não aparece na oração. É o caso do sujeito oculto. Ele pode também ser chamado de implícito ou desinencial, mas o mais comum é oculto. Quando o sujeito não aparece na oração, mas é possível identificá-lo pela terminação do verbo ou pelo contexto. Olha os exemplos. Criamos um grêmio em nossa escola. Então, se eu pensar no verbo quem, né? Na perguntinha quem que eu faço no verbo para descobrir o sujeito, quem criamos um grêmio em nossa escola? Nós. Então, é um sujeito que não está explícito, porém eu consigo saber, porque criamos, eu estou junto, né? Nós criamos. Então, esse aqui seria o sujeito oculto. Ele não aparece, mas é como se ele estivesse aí na frase. Tenho certeza de que esses adolescentes serão adultos melhores e mais éticos. Quem tenho certeza? Eu tenho certeza, ó. Sujeito oculto aqui. Eu sei quem é pelo verbo. Eu tenho. Estão aprendendo a conviver com as diferenças. Eles estão aprendendo, ó. Também não está explícito, está oculto, tá certo? Consegue compreender isso?
Daí nós temos o sujeito indeterminado. É aquele que não pode ser identificado na oração nem pelo contexto. Então, o indeterminado eu não consigo saber nem olhando o verbo. Entraram na sala de aula e bagunçaram meu material. Se eu fizer a perguntinha, quem nesse verbo? Quem entraram na sala de aula? Eles. Eles quem? Os bandidos? Os meninos? Os ladrões? Eu não consigo saber. Então, entraram, bagunçaram, eu não consigo. Então, é indeterminado quando eu não consigo saber, tá certo? Sua tarefa agora é criar um trecho que possa fazer parte da história que você acabou de ler. Releia o conceito de sujeito simples, sujeito composto, desinicial e indeterminado. Então, vamos lá. Ó. Sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. Sujeito composto é o que tem 2 núcleos ou mais. Sujeito desinicial é o mesmo que oculto. Eu consigo saber quem é pelo verbo, mas não está na frase. E o sujeito indeterminado não está na frase e eu não consigo saber quem são, tá certo? Exemplifique esses conceitos com orações. Então, você pode colocar isso que eu acabei de falar em pequenas frases, tá certo? Explicar. Depois, suponha que Eduardo tivesse resolvido dar o troco. Sobre o texto lá. Estudou bem o assunto para esbanjar conhecimento nas aulas de português. No caderno, invente uma sequência para a história em que o garoto explica aos colegas a diferença entre sujeito desinicial, que é oculto, e indeterminado. E não se esqueça de colocar exemplos que justifiquem a explicação. Então, você vai explicar a diferença desses sujeitos, tá certo? Depois de tudo isso que eu acabei de falar. E responder o mãos à obra, que também é sobre os sujeitos. Qualquer dúvida, vocês me mandem no WhatsApp. Essa matéria é simples, porém, às vezes não entende bem. Tudo aqui sobre sujeito. Até chegarmos aqui, ó, na página 44, a gente tem a hora da leitura. Um poema para ler. O Explorando o Texto quer responder sobre o poema. Lembrando que poemas eu devo lê-los na entrelinha, não só o que está nas linhas, mas o que vai além dele, tá? Eu vou ler com uma atenção maior. E, para finalizar o sujeito aqui, ó, nós temos a oração sem sujeito. Então, além do sujeito simples, composto, indeterminado e oculto, nós temos a oração sem sujeito. Eu vou ler a explicação para vocês aqui, ó. O importante saber que está na página 47, antes de responder lá em cima. Esse aqui é quando não tem nenhum sujeito na frase. Quando o verbo expressa uma informação que não pode ser atribuída a nenhum ser, dizemos que se trata de um verbo impessoal. Nesses casos, temos uma oração sem sujeito, formada apenas pelo predicado. Os seguintes verbos são impessoais e formam oração sem sujeito. Ó. Então, são bem específicos os verbos que formam oração sem sujeito. Por exemplo, verbos que indicam fenômeno da natureza. Chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer, etc. Olha um exemplo aqui, ó. Nevava. Quem nevava? Não dá para perguntar, não tem como saber. A neve nevava? Não. É uma oração sem sujeito. Letra B. Os verbos fazer, estar, haver e ser nas orações que relacionam com expressões de tempo ou fenômeno da natureza, tá? Então, de tempo ou fenômeno, se for a pessoa, tem sujeito. Então, fazia frio em São Paulo. Fazia frio, oração sem sujeito. Agora, se eu falar assim, eu fazia tricô. Então, tem sujeito. Eu fazia, né? Então, no caso aqui está se referindo ao clima. Faz tempo que não o vejo. Eu não o vejo, é aqui o sujeito. Faz tempo, quem faz tempo não tem, tá? Lembrando que faz tempo, se eu falar faz anos, não vai para o plural, não é fazem anos. Faz anos que não o vejo. Há muitos anos não viajo. Era tarde, são 3 horas da tarde. Então, aqui está relacionado a
tempo, se eu falar eu era feliz, o eu é sujeito. Então, presta atenção que é só quando for tempo, fenômeno da natureza. Certo? C. Verbo haver quando exprime acontecimento ou existência. A, as árvores, as fábricas, doenças galopantes, fome. Então, A do verbo haver. Nesse caso aí, só com o sentido de existir, né? Aí vocês vão responder o que está antes, né? Aqui, ó. Então, tá aqui, ó, oração sem sujeito, vai responder a partir do que eu acabei de explicar. E o mãos à obra também sobre as orações sem sujeito. Termina aqui, ó. 1 e 2, tem pouquinho. Aí nós temos mais uma gramaticazinha aí para finalizar a nossa apostila, que é o uso do A com H e acento, A com H depois e o A sem acento. O uso das palavras a e ao pode causar algumas dúvidas. Recorde as classes gramaticais a que essas palavras pertencem. Vamos lá, lembre-se. A palavra a corresponde à terceira pessoa do singular do verbo haver. Por exemplo, ele há de vencer. Esse verbo também pode ser usado com sentido de existir. Há 2 jogadores contratados no time, quer dizer, existem 2 jogadores contratados no time. A palavra a, com H depois, ó, faz parte de um grupo de palavras que tem como função expressar sentimentos, emoções, sensações, estado de espírito. É uma interjeição. Veja exemplo. Ah, estou desapontado. Então, uma interjeição. A palavra a, sem H, sem nada, usada como preposição, sentido de a, né? Tem função de estabelecer relação entre termos. Observe. Ele entregou o livro a Maria. Então, sentido de 2 as. Mas daí é uma regra bem maior que eu vou explicar em outro momento. Então, vamos nos ater só a isto nesse momento. Aí vocês vão responder as perguntas 1, 2 sobre isso aí. Aí tem aqui mais um pouquinho também de explicação sobre o a, que eu acabei de ler lá para vocês. Vou ler aqui rapidinho. Em enunciados que expressam ideia de passado, emprega-se a. Exemplo, há quanto tempo não te vejo? Passado. Então, sempre a com H. Em enunciados que expressam ideia de futuro, emprega-se o a sem H. Ana chegará daqui a pouco. A preposição a também é usada para se referir a lugar. O restaurante fica a 10 quilômetros daqui, tá certo? Aí vocês vão responder aqui o restante. E para aqui, ó, na letra F do exercício número 3 da página 50, vocês vão parar. Aqui no Tomando Atitude, nós não vamos continuar, tá bom? E assim a gente encerra essa apostila também. Para o próximo bimestre é a próxima apostila. Espero ter nos ajudado. Semana que vem eu envio a correção, que é o mesmo dia da prova que vocês têm que buscar na escola, tá certo? Espero tê-los ajudado. Qualquer coisa estou à disposição nos grupos de WhatsApp. Até mais, um beijo e fiquem com Deus.